fechando nossos olhos, respirando fundo. Vamos nos conectando com a espiritualidade responsável, né, por essa sala, por esse aprendizado. Vamos agradecer, então, a espiritualidade, agradecer também Jesus, que, como ele mesmo afirmou, se um ou mais estiver reunido em meu nome, estarei presente. Então, sua presença se faz no meio de todos nós. Obrigado, Jesus, por estar aqui conosco. Obrigado, Jesus, por nos intuirmos, por nos darmos essa oportunidade de aprendizado. Que possamos, então, todos estar abertos para este aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá. Fonte Viva hoje é o 130, né? Na esfera íntima. Cada um... Ela tá escura, vou sair e entrar de novo. Tá, Lorena? Não, tudo bem, Lorena. A gente vai prosseguindo, então, devagarzinho, tá bom? Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Pedro, primeira epístola a Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pessoal, não esquece de fechar o microfone, senão não dá interferência, tá? A máquina, a vida, é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes. E a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor, para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência, a calma, em forma de paz e resignação. Não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são as 3 fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um
Administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Então, mas o recado que a gente pode entender nessa passagem é que nós temos que realmente aproveitarmos, né, essa oportunidade que está sendo dada para a gente de aprender, porque esse aprendizado, tá, ele não é só para nós, é um aprendizado que no começo a gente entende como sendo para nós, né, mas no fundo você acaba sendo aquela sementinha para toda uma família. E aquela família é para, digamos, né, para aquela comunidade. Como diz, né, o Jesus, né, quando ele fala, né, Jesus no lar, a sementinha começa conosco, né, a partir da gente, a família e assim por diante. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades de crescimento. Não podemos deixar, né, que um simples problema vai te impedir de você ir ao caminho da luz. Inclusive, o ano passado, a gente fez um trabalho com os alunos, tem aquele palestrante que ele tem uma doença, que agora esqueci o nome dele. Ele é um palestrante, ele não anda, né? Eu acho que ele tem só as duas mãos, eu esqueci até o nome dele agora. Ele achou que ele não teria utilidade nenhuma para o mundo, ele quase se matou, né? Na história dele. Agora eu esqueci o nome, Nick, acho que é Nick, o nome dele. E ele achou que ele não tivesse serventia nenhuma. Aí ele falou: vou me matar para quê? O que eu sirvo, né? Tenho perna, não tenho mão, mas ele virou um belo de um palestrante, né? Falando sobre Jesus, né? Mostrando que Jesus, para cada um, ele passou uma missão, e a missão dele era essa, né? Sobrepujar essa dificuldade dele e ainda dar, né, um testemunho positivo, né? Falar sobre Jesus. Olha só que coisa bonita. Depois vocês vão procurar, Nick, se eu não me engano. Nick, ele é um desbravador, ele é um palestrante, não me lembro, acho que ele é Nick Vujicic, esse mesmo. Nós fizemos um trabalho com a outra turma no ano passado, né? O pessoal amou. E assim, é um exemplo. Ele achou que ele não tivesse serventia nenhuma. Mas que serventia que eu vou ter, né? Para o meu pai, para minha mãe, né? Eu sou um encosto, né? Agora, você vê, depois que ele percebeu que não era bem por aí, né? Então, ele foi um exemplo, né, para a família e para muita gente que tem a doença igual a ele, né? Inclusive, ele veio no Brasil. E é isso, gente. Então, cada um tem uma missão, né? Então, vamos abraçá-la da melhor forma possível, né? Para a família, ou, né? É isso. Vamos passar, então, a bola para alguém quer falar alguma coisa? Senão a Luzia continua. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, peraí. É isso mesmo, Williams. É o Nick Vujicic. Posso seguir, então, Pri? Pode. Deixa eu só fechar o meu microfone. Vamos começar com uma mensagem de Jesus. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. No Evangelho de João, capítulo 28, versículos 36 e 37. Então, vamos ver os temas da aula de hoje. A formação dos mundos, a formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos. Então, vamos começar. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que os preenchem. Está no Livro dos Espíritos, a primeira parte, capítulo 13. É o início de tudo do capítulo. No Livro dos Espíritos, o estudo pegou algumas questões. Então, eu coloquei algumas questões para a gente poder dar uma explicada melhor. Então, na questão 37, o Kardec pergunta: o universo foi criado ou existe por toda a eternidade como Deus? E aí os espíritos respondem: ele não pode ter sido feito por si mesmo, e se existisse de toda a eternidade como Deus,
não poderia ser obra de Deus. Então, se ele existisse, não seria criado. Então, o universo é criado por Deus. Os mundos são formados pela condensação da matéria disseminada no espaço. São as estrelas, os planetas, são os satélites, os asteroides, os cometas, as galáxias e as nebulosas. A matéria cósmica contém elementos materiais, fluidos vitais de todo o universo. Na Gênese Astronomia Geral, capítulo 6, ela diz no seguinte: em um determinado ponto do universo, essa matéria se condensou sobre a forma de uma imensa nebulosa. O que é a nebulosa? É uma nuvem de poeira e gás do interior de uma galáxia. E essa nebulosa, animada pelas forças universais que regem a matéria, particularmente pela força molecular de atração, assumindo a forma esférica, nasce o Sol, centro do turbilhão de planetas. Essas forças fazem descolar partes desse Sol. Nascem os planetas do Sistema Solar e o planeta Terra. Cientificamente falando, os cometas, assim como outros astros, trouxeram materiais orgânicos ao planeta Terra e produziram sistemas hidrotermais capazes de gerar vidas. Segundo o Brandon Johnson, da Universidade dos Estados Unidos, os cometas com 30% de hidrogênio, nebulosas solares grão de silicato, asteroides 50% aminoácidos DNA, foram detectados no cinturão de asteroides. Isso, na verdade, é apenas uma coisa interessante para a gente poder ver, porque não dá para se aprofundar nisso, porque a gente está vendo o lado espiritual, né? Então, ou seja, nesse começo, a gente está vendo a história do espiritismo, que foi trazida por Kardec, na época, o que ele perguntava para os espíritos e o que os espíritos traziam de conhecimento que era possível para poder ter a compreensão. Os mundos habitados podem ser classificados como 5 categorias distintas. Aí agora a gente começa a se aprofundar no lado espiritual. São os mundos primitivos, de expiação e provas, regeneradores, felizes e mundos divinos. E aí tem os diferentes mundos habitados. Espera aí, só deixa eu tirar aqui. Deixa eu voltar. Então, os mundos superiores dos mundos mais adiantados. A vida é toda espiritual. Os iguais à Terra, então quer dizer que tem outros planetas com o mesmo categoria moral e espiritual? Sim. Então, a gente está falando de iguais à Terra. São os mundos intermediários. Misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, de acordo com a maioria dos que habitam, de acordo com a evolução moral e espiritual que nós temos. Mundos inferiores. A existência é toda material. E aí, Kardec acrescenta que a matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos que expõem a sua magnificência diante da eternidade. Essa foi a explicação que o Kardec estava recebendo dos espíritos na época. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, é que permeia os espaços interplanetários. Toda essa ciência que agora a gente tem e conhece é diferente daquela que o Kardec recebeu. Esse fluido cósmico que preenche em aglomerações ricas de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, é a substância primitiva em que residem as forças universais, de onde a natureza tirou todas as coisas, que é o quê? O fluido universal. Então, o fluido universal é a substância primitiva em que residem as forças universais, certo? E aí, o Kardec continua questionando na questão 41.
O mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Será que a Terra pode finalizar de uma maneira? E aí os espíritos respondem: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Lembra que em outra aula a gente falou que a criação não cessa, a criação é constante? Na questão 43, quando a Terra começou a ser povoada, ele pergunta para os espíritos. E a resposta veio: no começo, tudo era o caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, vocês estão vendo que a explicação dos espíritos não foi uma explicação científica, onde teve aquele turbulinho, aquela fermentação, aquele fogo, aquele esquentamento do planeta. Foi uma coisa de uma maneira mais clara para poder entender. Na questão 44, de onde vieram os seres vivos para a Terra? A resposta, então: a Terra continha os germes que esperavam o momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força da dispersão e formaram os germes de todos os seres. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Então, teve um momento certo para poder ter a eclosão, mas o germe de cada espécie já estava colocado na Terra. Na questão 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Então, Kardec quer saber o negócio em detalhes. E aí vem a resposta. Estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas. Então, por isso que existe vida em outros planetas. Esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo, que é a formação da Terra. Na questão 46, continua o questionamento. Há seres que ainda nascem espontaneamente? Resposta: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Ele já reforçou aquilo que ele já tinha explicado. Então, depois que teve toda aquela calmaria, o germe já teve e ele vai nascer no momento propício. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É só a gente ver a natureza e a gente consegue entender. É um pequeno mundo que dormita e desperta. Alguma questão? Não, no chat não. Aqui dessa questão, inclusive, aquela questão de quando o pessoal fala, mas e aí, né? Quando ele morre, você vê que o próprio organismo já produz, né? Aí fala, de onde vem? O próprio organismo, é o que ele fala, ó, que ele está explicando aqui, ó, os tecidos dos homens, né? Chega um momento, né, da morte que o próprio organismo já produz aqueles elementos para, né, no caso da deterioração do corpo físico. É bem interessante. Ô, Luzia? Ali. A semana passada, eu acho que era uma mensagem do Emmanuel, ele falou através de um livro do... Do Divaldo, você está falando? Ele falava uma data de 1 bilhão, milhões de... dava 1,5 bilhão de anos que veio a formação de todos os seres, né? Que a gente até comentou a semana passada. Dava 1,5 bilhão de anos. Que desde o início até agora. A gente fez a conta na hora, lá na semana passada. Sim. Eu acho que era o Emmanuel que falou.
Sim. Acho que provavelmente. André Luiz. No André Luiz, André Luiz, isso. né? Isso. Foi o André Luiz, né? Qual que é a sua dúvida, ô Marcelo? Não é dúvida, eu estou comentando a questão do tempo, né? Que foi comentado a semana passada. Sim, verdade. E, com relação ao que você tinha perguntado da formação, você que perguntou, né, da formação, então, no Espiritismo, a gente entende que não é só a Terra, né, o planeta Terra que é habitado, a gente tem que ter essa visão espiritual, né, de que esse entendimento que o Espiritismo passa, que os outros mundos também são habitados. Então, essa é a resposta da sua questão. Não sei qual é. Fala. A dúvida é da questão dessa semana, que a gente entregou o questionário, estava escrito lá, todos os mundos são habitados. É lógico que todos que circulam o espaço são habitados. Mas eu nunca escutei isso, mesmo se for encarnado ou desencarnado, ninguém nunca falou para mim, eu não sabia. Eu não sei se Vênus a gente escutou que tem espírito lá. Mas eu não sei se outros planetas, mesmo o Sistema Solar ou outras galáxias, todos os planetas têm espíritos. Eu nunca escutei isso, por isso que eu fiquei em dúvida. Eu coloquei não, mas estão falando que sim, né? Sim, então, porque, na verdade, o que a gente sempre imagina é que a vida que vai ter é uma vida assim como a nossa, né? Então, ou seja, a gente precisa de um astro, que é o Sol, para poder... Agora, isso não é verdade, né? Então, não é em Marte que eles estão lá com um laboratório, que eles estão descobrindo que existe uma vida, só que a vida é a vida que dá para existir em Marte, né? Então, né? Ou seja, existe vida. Agora, qual é a vida? É a vida do ser humano? É a vida como a gente acredita que como a nossa? Não é. Como a nossa, não é. É uma vida diferente. Agora, que há, sim, né? A gente vai trabalhar um pouco mais à frente que vai falar. É que eu fiquei pensando, seria um desperdício fazer um planeta e não ter nada, né? Nesse ponto de vista, tem que ter alguma coisa, né? Exatamente. Inclusive, viu, Marcelo, existem nas próximas aulas, que chama Vida Espiritual, ele vai explicar que existem mundos transitórios, porque a Terra já foi um mundo transitório. Então, no momento em que a Terra está se formando, ela também pode ser sede de espíritos, tá? Então, existe aí no capítulo Vidas, acho que é Vida Espiritual, não sei qual que é, acho que daqui quantas aulas posterior. Então, ele fala que todo o planeta tem uma utilidade. Então, ele deixa claro, até quando ele está em formação. Entendeu? Tem acho que na vida... Então, tudo bem. Se aparece a palavra todos, então fechou, né? Tá bom, então. Obrigada. Vamos lá. E aí o Kardec continua na questão 50. A espécie humana começou por um só homem? Será que é o lance do Adão e Eva? Será? E aí vem a resposta. Não. Aquele que chamais de Adão não foi o primeiro nem o último a povoar a Terra. Kardec explica que a chamada raça adâmica foi uma das últimas raças a surgirem na Terra, com a missão de auxiliar o desenvolvimento do planeta, ajudar os seus habitantes primitivos a se elevarem espiritualmente. Então, essa é a razão da vinda da raça adâmica, ajudar o desenvolvimento material e espiritual dos habitantes primitivos. Aquela, né, viu, né, Luzia? É o tal do anjo decaído, né? Isso. Não surgia milagrosamente, mas de forma natural, por descendência biológica de outras raças mais aperfeiçoadas. Então, eles não vieram numa nave espacial, desceram e aí começaram assim, a interagir com os habitantes. Não foi, eles nasceram através do nascimento natural, biológico. Isso está na Gênesis, no capítulo 9, no capítulo 11, item 38. O Espiritismo não pode admitir que essa alegoria seja ao pé da letra, então, do Adão, né? A espécie humana não começou por um só homem, surgiu na Terra pelo encadeamento natural da evolução dos seres, do átomo ao arcanjo. Então, é evolução natural. Kardec estuda a posição do homem na escala animal e declara, por mais que isso tudo possa ferir seu orgulho, o homem deve resignar-se a ver no seu corpo material
o último elo da animalidade na Terra, que nós somos seres hominais. Então, o que antecedeu foi o animal, e nós somos seres hominais. A respeito das contradições da Bíblia e do Espiritismo, Kardec acertadamente responde que o Espiritismo apenas explica a alegoria bíblica. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismas que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constitui tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que progresso da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Então, existiam pessoas antes do Adão. Kardec indagou aos espíritos superiores, em que época viveu Adão? E eles responderam, mais ou menos na que lhe assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Está no item 51. De fato, a narrativa contida no capítulo 4 do Gênesis nos leva ao mesmo entendimento e diz o seguinte, porque somente no período neolítico, entre os anos de 5.000 a.C. e 2.500 a.C., é que surgiu na terra o pastoreio, seguido do cultivo da terra, e o homem passou de caçador a pastor. Então, ele parou só de caçar e começou a ver a importância da terra, que podia dar frutos também. Como o povoamento da terra se iniciou em épocas bem mais recuadas, é evidente que não descendemos dos pais de Abel e Caim, mas de outros ancestrais que teriam vivido muito antes. Mais adiante do que as que tinham precedido neste planeta. A raça adâmica foi, com efeito, a mais inteligente e a que impeliu ao progresso de todas as outras. Então, o planeta Terra era um planeta primitivo e ela recebeu a raça adâmica para nos impulsionar a uma aceleração do nosso crescimento, de uma transição de planeta de primitivo para planeta de provas e expiações. Na Gênese nos mostra, desde os seus primórdios, que a raça adâmica foi apta às artes e às ciências, o que mostra que ela não passou na Terra pela infância espiritual. O que é essa infância espiritual? Ela não estava aqui e foi evoluindo devagarinho, ela veio de um outro planeta, que vai ter um videozinho que vai explicar melhor. E aí ela veio com esse objetivo de impulsionar, e para os próprios exilados, os próprios capelianos, virem para crescer também, evoluir moralmente, que é o que eles estavam precisando. Diferentemente do que ocorreu com os demais povos que habitavam, então, o planeta. Na Gênese, no capítulo 11, o item 38, faz a referência da raça adâmica. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou, se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera que deu origem à raça, simbolizada na pessoa de Adão. E por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada, desde os tempos imemoráveis. Lembra que a gente não nasceu todo simples e ignorante, vamos evoluindo e tal? Então, já tinha o povo aqui. Como a América, quando chegaram os europeus. E aí, o universo possui diversas constelações e diversos planetas. Em uma constelação chamada Cocheiro, existe uma grande estrela, muito maior que o Sol, chamada Capela. Há milhões de anos atrás, Capela estava passando por uma transformação. A maior parte de seus habitantes eram espíritos bons e inteligentes, porém, ainda haviam espíritos rebeldes que praticavam o mal. Com a evolução, não seria mais possível continuar abrigando os espíritos que se negavam à transformação moral. Os espíritos superiores decidiram, então,
enviar esses espíritos rebeldes para a Terra, que na época ainda era um planeta primitivo. Aqui eles aprenderiam, através do sofrimento, a importância de praticar o bem. Jesus, o governador do nosso planeta, foi pessoalmente à capela conversar com esses espíritos antes que eles viessem para cá. Eram milhões de espíritos. Então, lembra que a gente fala que nós não estamos parados no processo evolutivo? Mesma coisa, eles estavam lá, mas eles não estavam evoluindo. Então, eles precisavam reencarnar em outro lugar para poder aprender, porque lá eles não iam conseguir mais evoluir. Estavam impedindo a evolução do próprio planeta. Então, eles não retrocederam, eles foram aprender de uma outra maneira, num outro planeta, onde eles teriam que ensinar também. Mas como tudo que Deus faz tem como objetivo nos melhorar, esses espíritos de capela foram fundamentais para o desenvolvimento intelectual dos habitantes daqui. Apesar de não quererem se transformar moralmente, eles eram extremamente inteligentes. Naquela época, os habitantes da Terra viviam ainda em cavernas, de forma primitiva. Os capelinos, com as lembranças em suas consciências da vida em capela, iniciaram a civilização da Terra. Lembra que a gente fala também que tudo que a gente aprende não se perde, ele fica dentro do nosso espírito, que a gente não perde todo o conhecimento. Então, quando existe a necessidade, esse conhecimento flui. Eles encarnaram em diversas partes do mundo e acabaram divididos em 4 grupos: áreas, civilização do Egito, povo de Israel e castas da Índia. Hoje, os estudos dos historiadores dizem que esses grupos foram os responsáveis pela civilização de todo o mundo. Muitos já evoluíram moralmente e retornaram para a capela. Outros continuaram na Terra sem querer melhorar. Gente, há quanto tempo que eles estão tentando e ainda não conseguiram. Mas existem também aqueles que gostaram tanto daqui que ficaram por solidariedade para ajudar no progresso de nosso planeta. Hoje a Terra passa por uma transformação, igual a que aconteceu em Capela. O que muitas pessoas dizem ser o fim do mundo, nada mais é do que uma transformação, que é a passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Na questão 47, a espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre, e os espíritos explicam: sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer que o homem foi feito do limo da terra. Eu vou dar uma interrompida aqui e vou colocar um videozinho. Ele tem uns 4 minutinhos, 4, 5 minutinhos, mas eu acho que vai ajudar a gente poder entender. Tem uma questão do Marcelo, mas depois a gente fala. Ele está perguntando... vai ter logo depois do vídeo, tem o espaço das perguntas. Pode ser depois, Pri? Pode, claro. Aí você me dá o ok se está ouvindo. Adão e o povoamento da Terra. Muito se discute sobre a origem do homem e sobre a raça adâmica. Alguns dizem que descendemos de Adão, outros dos macacos. Mas de onde realmente viemos? A Bíblia e a própria história da humanidade mostram que não descendemos de Adão e Eva, que teriam vivido no período neolítico, quando surgiram o pastoreio e o cultivo da terra. O Espiritismo nos ensina que a espécie humana não começou por um único homem e que aquele a quem chamamos de Adão não foi o primeiro e nem o único a povoar a terra. Na realidade, para entendermos um pouco de nossas origens, é preciso voltar ainda mais no tempo. Regressemos a alguns milênios antes de Cristo. O lugar é Capela, uma estrela alfa 150 vezes mais brilhante e com o mesmo espectro que o Sol. Seu nome significa pequena cabra, pois, segundo a história, foi responsável por amamentar Zeus. Existem muitas histórias em relação a esta estrela, de acordo com cada cultura da antiguidade.
Mas o importante saber é que foi desta estrela de onde partiram os espíritos que impulsionaram o progresso da humanidade na Terra. Há muitos milênios, um dos órbes de Capella, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira o auge dos seus ciclos evolutivos. Milhões de espíritos rebeldes, no caminho da evolução geral, dificultavam a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Foi então que, numa ação de renovação necessária para a evolução de todos, esses espíritos moralmente incompatíveis com o alto padrão daquele orbe foram enviados ao planeta Terra, sendo conhecidos então como exilados de Capella. O objetivo era de que estes irmãos aprendessem a realizar, na dor e nos trabalhos penosos muitas vezes necessários, as grandes conquistas do coração. Com a encarnação destes espíritos, nasceram na Terra os ascendentes dos povos de pele branca. Estabelecidos em sua maioria na Ásia, eles se encaminharam depois, atravessando a África, para a longínqua Atlântida. Chamadas de raças adâmicas, por alusão a Adão, esses povos guardavam vaga lembrança de seu passado, e as tradições do paraíso perdido passaram de geração a geração até ficarem arquivadas nas páginas da Bíblia. Com o transcurso dos anos, elas se reuniram em 4 grandes grupos: dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades que as associavam ao planeta em que viveram. Cada grupo deu origem a povos com culturas, etnias e costumes diferentes. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos, da família indo-europeia, incluindo os latinos, os celtas, os gregos, os germanos e os eslavos. Além de formarem os primeiros indícios de toda a organização das civilizações futuras, elas introduziram os mais largos benefícios no seio dos povos de peles amarela e negra, que já existiam no planeta. Segundo Emmanuel, na ocasião da chegada dos exilados de Capella, o primata hominis se encontrava reunido em tribos numerosas. Dos espíritos degredados, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade, e eram eles os que menos débitos possuíam perante ao tribunal da justiça divina. Nos círculos esotéricos do Velho Egito, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas. Sabia-se também a função dos espíritos prepostos de Jesus na execução das leis físicas e sociais da existência terrestre, bem como a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos. Os papiros, papéis utilizados pelos egípcios, provam que os iniciados do Velho Egito sabiam da existência do corpo espiritual e que seu conhecimento a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano era muito superior ao nosso. Por isso que o ambiente dos túmulos egípcios era saturado por um estranho magnetismo. Só um minutinho, peraí que voltou aqui a... Pronto, vou voltar aqui na aula. Pronto. Pode fazer a questão, Priscila. Vocês estão me ouvindo? Algumas perguntas acho que até já foram respondidas no vídeo, mas vamos lá. Na doutrina espírita, há alguma menção sobre as raças atlantes e lemurianos, ou mesmo as raças não humanoides?
E dizem que não é só de Capela que vieram seres, mas também de outros ordes. Essa é uma questão que ele fez. Acho que só o Marcelo que perguntou. Então, eu realmente não sei informar se tem outra literatura que trata sobre isso. Você sabe, Pri? Não, também, pelo que a gente conhece, é só Capela. As informações que estão nos livros da doutrina falam só de Capela. É o que tem as informações que foram passadas pelos espíritos que estão aí nos livros da codificação. E até no próprio Caminho da Luz, né, que a gente... só fala sobre os exilados de Capela. Só fala dos exilados. A gente pode até depois questionar o Costa para ver se tem alguma outra informação. Mas é que nós temos que seguir o que está realmente no livro da codificação, né? Da codificação realmente não tem nada, né? Só fala dos exilados. Isso. Então tá bom, vamos continuar? Mais alguma questão? Inclusive, Marcelo, eu achei a questão, depois você dá uma lida lá sobre se tudo, né, habitado, é aquele capítulo que eu te falei lá, questão 236E. É que você, como ainda vai ser uma matéria que a gente vai passar, mas se você quiser antecipar, fazer a leitura, Livro dos Espíritos 236E, tá bom? Você tem o livro? Tenho. Obrigado. Eu vou ver lá. De nada. Então tá ótimo. Vamos lá. Então, vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre a diversidade das raças humanas. Vai falar mais um pouquinho sobre o que foi no vídeo, mas só para a gente poder compreender melhor. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 52, fala o seguinte: de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Então, ele não pergunta só as diferenças físicas, ele pergunta as diferenças morais também. Do clima, da vida, dos hábitos, dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelham em nada quanto à moral. Na questão 53, o homem apareceu em muitos pontos do globo? E os espíritos explicam, sim, e em diversas épocas. E essa é uma das causas da diversidade das raças, que aparece no vídeo, né? Depois o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se os de uma raça aos de outras, formaram-se novos tipos. Na questão 55, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Aí, chegou. Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. E aí vem a pluralidade dos mundos, a evolução dos mundos. Seria, então, absurdo supor-se que entre tantos bilhões de galáxias, cada uma delas contendo bilhões de estrelas, em torno das quais hão de girar outros tantos planetas, somente a Terra gozasse o privilégio da vida. Nas questões 55 e 58, explica melhor. Então, ele fala que eles absolutamente não se assemelham, os vários planetas. Variam não só entre os diferentes tipos de corpos celestes, como também variam a sua constituição física. Não sendo uma só para todas a constituição física dos mundos, segue-se terem com organizações diferentes aos seres que os habitam, apropriados ao meio onde vivem. Os mundos mais distantes do Sol possuem fontes diferentes de luz e calor. E os espíritos afirmam, e a razão endossa, a ideia de que os diferentes mundos que circulam no espaço são habitados, a exemplo do que ocorre na Terra. Só que a gente não sabe ainda como é que funciona, como é que existe isso. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Então, tem que se adaptar ao planeta, a tudo, a atmosfera. E aí ele faz uma relação bem legal, que a gente consegue compreender. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. Então, a gente não compreende como é que pode funcionar isso de uma outra maneira que não seja aquela que a gente entende. O mesmo acontece com outros mundos, que, sem dúvida, contêm elementos para nós desconhecidos. Existem mundos inferiores à Terra,
tanto física como moralmente. Outros estão no mesmo nível e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. E os espíritos, ao longo do seu processo evolutivo, habitam as diferentes moradas da casa do Pai, tendo como ponto de partida o estado de simplicidade e ignorância. Caminham através de uma escala bastante prolongada, possuindo como meta a angelitude. É o átomo ou arcanjo. Dúvidas? Opa, desculpa. Tem uma questão aqui, vamos ver. O Williams pergunta quando surge Adão, na verdade, quando surge a raça adâmica, né? Não a pessoa de Adão. Aí a Margarete, acho que até já respondeu, 4.000 anos antes de Cristo. Ele também pergunta por que Adão e Eva, né? A povoação do mundo e o surgimento do bem e o mal, sendo que a Terra já era povoada por muito tempo antes dos espíritos do planeta Capela. Não entendi. Na verdade, assim, não entendi a sua pergunta. Isso é uma correlação da Igreja Católica, né? Na Porque verdade... a Igreja Católica, ela fala muito de... Como é que eu posso explicar? Do pecado original, do Adão e Eva, né? Do início. Que nós partimos do Adão e Eva. Uma exatamente. Correlação, isso. Eu agora, nesse finalzinho, acabei entendendo o que acontece, e você, Priscila, está complementando aí. Realmente, na verdade, essa teoria de Adão e Eva e de Lúcifer, desse espírito, desse anjo que se revoltou contra as leis de Deus, enfim, isso é uma história das outras religiões, especificamente da católica, para explicar, de certa forma, como que se deu o planeta Terra, né? Uma forma, tipo, pouco inteligente e mais resumida de tudo isso. Agora, com essa aula, eu estou começando a entender um pouco melhor. Eu acho que é isso, eles né? não tinham interesse, na época, a Igreja Católica, de fazer com que as pessoas tivessem conhecimento das coisas. Então, eles falavam de uma forma que só eles entendiam. Como até hoje, né? Para que eles vão querer explicar uma coisa para o povo, entendeu? Eles queriam que o povo continuasse daquele jeito mesmo. Até que nós citamos que na Igreja Católica eles falavam, qual que era a língua mesmo? Esqueci agora. Latim. Eles falavam em latim a missa ainda de costas, né? A minha amiga fala, a Flávia falava isso. Que interesse que eles têm de que a pessoa conhecesse Jesus dessa forma? Na verdade, eu entendo que até hoje eles são assim, porque são eles que criam as leis de acordo com o interesse com o que deles. É interessante para eles, sim, né? Não de uma forma libertadora, de uma forma de você poder abrir a mente das pessoas que seguem essa religião, né? Perfeito. Você lembra que no Kardec, na época que eu contei a história do Kardec, quando o amigo dele lá... quando ele estava fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, lembra que eu contei? Que ele começou a pegar o Evangelho e fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o Espírito da Verdade falou para ele, pode fazer, mas eu já te garanto que vai ter muita gente querendo brigar com você, porque você vai contar a verdade. E a igreja não vai gostar disso, você entendeu? Tem essa parte que ele é bem claro com o Kardec, ó. Pode escrever, né? Que é isso mesmo que tem que acontecer, porque está no momento de abrir a mente das pessoas. Mas ele falou, te garanto que vai ter muita gente do clero, que são as pessoas inteligentes, que vão questionar, não porque é em verdades, mas porque você está contando a verdade, né? É bem isso, né? Está explicando, né? Está explicando. Tanto que a Igreja Católica sempre colocou Deus muito distante, né? Exato. Deus é o Pai, mas é o opressor, é o que pune, é o que castiga, né? Você tem que se confessar com o padre, aí sim que você vai ter os seus pecados perdoados. Então, é toda uma filosofia que eles têm, né? Então, forma de manipular. a filosofia deles. O Espiritismo Exatamente. vem para poder explicar, né? Explicar de uma maneira mais clara e aproximar realmente Deus e Jesus de nós, né? E saber que nós estamos aqui para poder aprender. Somos seres imperfeitos e estamos buscando a perfeição, né? O padre funciona mais como um psicólogo, um conselheiro, né?
e uma pessoa que vai ouvir as suas angústias ou os seus segredos mais, Mais digamos, íntimos. absurdos, né? Mais íntimos, Mais íntimos, Sim. né? E é um ser humano como você, que é tão falho, ou às vezes até mais do que você, que vai, tipo, te dar um conselho para você seguir. Ah, minha filha, reza 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, e é isso. Falou tudo. Ainda, William, Falou se tudo. ele coloca ainda como um psicólogo que dá uma força, agora se ele manda só rezar Ave Maria, aí que não está com nada, né? É verdade. Sem Obrigado, tomar gente. nenhuma atitude, né? Obrigada. Vamos lá, Luzia. Então, vamos lá. Nos mundos que já atingiram um grau superior de elevação, as condições da vida moral são muito diferentes daquelas que se verificam na Terra. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Porque a gente está querendo seguir na evolução. A doutrina espírita propicia aos homens uma visão bem mais clara e ampla do universo, fazendo que eles descortinem novos horizontes, animando-os da certeza da imortalidade da alma e do futuro radiante e grandioso que os aguarda. Então, a gente acredita que existem esses mundos melhores e que nós, evoluindo, vamos conseguir viver bem neles. Embora seja tarefa sumamente difícil fazer uma classificação absoluta dos mundos, os espíritos estabeleceram uma escala em 5 categorias distintas, que são os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundo de expiação e prova, onde o mal predomina e onde nós estamos agora, mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm algo a expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ainda tem coisa ruim ainda na regeneração? Tem, mas o bem predomina sobre o mal. Mundos felizes, onde o bem predomina sobre o mal. Mundos celestes, os mundos celestes ou divinos são as habitações daqueles que passaram por todos os estágios evolutivos da alma e se encontram no patamar pleno de amor, harmonia, justiça e caridade. É onde estão os espíritos crísticos, Jesus Cristo. A Terra está situada na faixa dos mundos de expiação e de provas. Nele ainda predomina o mal. Entretanto, afirmam os espíritos benfeitores que futuramente ela ascenderá à categoria de mundo de regeneração. Espíritos que habitam os mundos mais adiantados podem reencarnar na Terra para o desempenho de determinadas missões. E os apóstolos de Jesus, sem sombra de dúvida, eram os espíritos de elevada hierarquia, que aqui vieram com a missão grandiosa de acompanhar o mestre na sua sublime tarefa. Então, aí vamos parar só um pouquinho aqui para fazer uma reflexão. Veja só, então existem os espíritos que vêm para conseguir aprender, e tem os espíritos que vêm missionários. Esses missionários, vamos pegar o exemplo aqui dos apóstolos de Jesus. Não teve Judas, que ele, mesmo sendo um espírito missionário, não foi por um caminho errado? Não teve Pedro, que negou Jesus? Não teve Tomé, que não acreditava? Então, ou seja, são espíritos missionários, mas que eles eram imperfeitos ainda, eles vieram para ajudar Jesus. Ou seja, se eles todos, espíritos missionários, caíram em algumas ciladas ainda da vida, e nós? Nós temos que ser atentos para também não cair. Deus povoou o mundo de seres vivos. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que tem que viver. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que o habitam. Aqueles que perseveram no mal em sua revolta contra Deus e suas leis serão doravante um entrave para o progresso moral, que foi o que aconteceu com os exilados de Capela. Uma causa permanente de perturbação para o repouso e a felicidade dos bons. Por isso, eles serão enviados para os mundos menos avançados. Aí, a mesma coisa que aconteceu com os exilados de Capela. Eles vieram para cá, que ainda era um mundo primitivo, para poder ajudar ao mundo a evoluir, ao planeta a evoluir, a eles mesmos darem uma outra chance para poder aprender. Alguma dúvida? Eu vou seguir, que dá falta bastante coisa. Vou seguir. Vai seguindo.
Então, agora a gente vai entrar no Evangelho. Então, a gente vai sair do Livro dos Espíritos, vai entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo O Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, tem um trecho que fala: Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. E se o meu reino fosse desse mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse na mão dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: Então você é rei? E Jesus respondeu: Você está dizendo que eu sou rei? Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. O Evangelho de João. Então, o que Jesus quis dizer com esse diálogo? Que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, que é a pátria espiritual. E a missão de Jesus foi testemunhar a verdade, verdadeira vida na pátria espiritual, que a terra é só uma passagem, é só uma escola. Por estas palavras, Jesus diz que a vida futura deve ser considerada o principal ensinamento de Jesus. Ela deve ser a meta de todos os homens. A condição da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Então, é importante que a gente acredite numa vida futura. Os judeus não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. E quem são os anjos? Vamos ver. Quem são os anjos, pessoal? Alguém aí se arrisca? Os espíritos felizes? Espíritos protetores. Espíritos felizes. Eles são felizes porque eles já moram lá no mundo feliz? Talvez sim, né? Sim. São os espíritos mais evoluídos. Então, são os espíritos que vêm também nos ajudar ao processo evolutivo. São os nossos mentores, são os espíritos de luz. Então, esses são os anjos. Mas eles acreditavam que só eram os anjos que eram seres privilegiados. Eles jamais poderiam ser anjos. E nós, espíritas, acreditamos que vamos chegar a um ponto de angelitude. Jesus veio me ensinar que existe um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons que procuram seguir seus mandamentos encontram sua recompensa. Como o Espiritismo, a vida futura não é mais um artigo de fé, uma incerteza. Assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura, onde, através das sucessivas reencarnações, será possível resgatar nossos erros. Então, eu ensaio o erro, e a gente vem nas encarnações justamente para poder evoluir nesse aspecto. E aí, no livro Céu e Inferno, que vocês também vão estudar mais à frente, não nesse ano, o Código Penal da Vida Futura nos diz, no item 10, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, as consequências de suas imperfeições. São expiações de faltas cometidas no presente ou em precedentes existências. Então, aqui, quando ele fala que a gente sofre tanto no mundo corporal como no mundo espiritual, porque como existem outros mundos que ainda eu vou continuar aprendendo, eu ainda vou continuar sofrendo, porque através do sofrimento eu tenho um aprendizado. No livro Céu e Inferno, no item 16, ele fala o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Será que basta só eu ter o arrependimento? São necessárias a expiação e a reparação. Isso é muito importante, gente. O arrependimento, a expiação e a reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, você vai, comete alguma falta em relação ao outro, você pega e pede desculpa, você se arrepende. Ponto, acabou? Não é só por aí.
porque voltamos em diversas situações tão diferentes, porque nós precisamos nos arrepender, precisamos passar pela expiação e pela prova, e precisamos reparar aquilo que fizemos de errado. No livro Consolador, questão 246, qual a diferença entre provação e expiação? Então, nós somos um planeta Terra de provas e expiações. Vamos entender a diferença de um e de outro. A aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, vamos colocar de uma maneira mais fácil. Nós estamos numa escola, temos uma prova e não estudamos para ela. Aí vamos para essa prova e repetimos. Por quê? Nós não estudamos porque fomos rebeldes e preguiçosos. Mesma coisa, o que é aprovação? Eu sei qual é o caminho certo, mas eu faço o caminho errado. Eu tenho a porta estreita e a porta larga. Eu vou pela porta larga, que é mais fácil. Eu sei que não está certo, mas eu cometo mesmo assim um erro. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. São as coisas mais pesadas, mais complicadas, que têm uma consequência muito mais grave. Então, as provas são escolhidas pelos espíritos. Eu desencarnei, vou para o plano espiritual, combino a minha reencarnação e vejo o que eu preciso fazer. Então, eu preciso fazer uma série de coisas que eu preciso evoluir. Então, eu combino que eu vou passar por essas provas. Então, eu as escolhi. E as expiações são impostas, porque eu ainda não tenho a capacidade e a evolução espiritual suficiente para poder saber que aquilo eu tenho que passar, porque eu ainda não consigo arcar com essa responsabilidade. Então, as provas eu mesmo escolho, e as expiações são impostas pela espiritualidade para nos ajudar a impulsionar a nossa evolução. Na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão e outros prova, né? Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem. Então, se a gente acredita que vai ter um outro mundo, uma outra vida, eu sei que essa eu tenho que aproveitar e fazer a coisa certa. Mas quando o homem não tem certeza da vida futura, concentra todo o pensamento na vida terrena, dedicando-se inteiramente ao presente. Então, eu morro e acabo. Então, eu vou fazer tudo o que eu acho que eu tenho que fazer sem olhar para ninguém. A perda do menor dos seus bens causa-lhe um enorme desgosto, uma decepção sofrida, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, a vaidade, o orgulho ferido, fazendo de sua vida uma eterna angústia. Deus, portanto, não condena os gozos terrestres, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. Então, Deus prefere que a gente seja pobre, passe dificuldade. Não. Deus prefere e quer que a gente seja feliz com aquilo que a gente pode ter. Agora, eu não posso querer só bens materiais. Eu não posso fazer com que a minha vida ela seja movida só em ter e não em ser. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus. O meu reino não é desse mundo. Então, quando eu desencarno, qual é a minha bagagem? Qual é a malinha que eu vou levar para essa transição planetária? Eu vou desencarnar, qual é a bagagem que eu vou levar? Bens materiais, vocês sabem que não. Qual é a minha bagagem moral? Quais são as minhas boas ações? Quais são os meus valores? Está no capítulo 2, item 6. O progresso adquirido pelo espírito, pelas experiências vividas nas inúmeras existências, não é somente intelectual, mas, sobretudo, o progresso moral, que vai aproximá-lo cada vez mais de Deus. Então, para a gente conseguir sair do planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, eu preciso evoluir moralmente. Mas, assim como o aluno pode repetir o ano escolar 1, 2 ou mais vezes,
O espírito que não aproveita bem a sua existência na Terra pode permanecer estacionário por muito tempo. Então, ele vai continuar evoluindo, vai ser proporcional àquele trabalho que ele vai fazer. Então, ele vai continuar reencarnando no planeta Terra até o momento em que as mesmas vibrações do planeta combinam com a dele, conhecendo maiores sofrimentos e atrasando assim a sua evolução. Não sabemos quantas encarnações já tivemos, e muito menos quantas temos pela frente. Sabemos, no entanto, que como espíritos atrasados, teremos muitos e muitas encarnações até alcançarmos o desenvolvimento moral necessário para nos tornarmos espíritos puros. Todavia, nem todas as encarnações se verificam na Terra. Existem mundos superiores e inferiores ao nosso. Quando evoluirmos muito, poderemos renascer num planeta de ordem elevada. O universo é infinito, e na casa do meu Pai há muitas moradas, já dizia Jesus. Então, vai depender do meu grau evolutivo para eu continuar no planeta Terra ou eu passar para outros planos, outros planetas. Alguma dúvida? Então, seguindo. Não, na verdade, o Marcelo fez algumas questões, mas eu já respondi para ele aqui sobre... Ele estava perguntando sobre o mundo regenerado, né? Mas eu já respondi para ele que está no Evangelho, no item 17, sobre a questão que ele perguntou. Se o mundo vai ter até uma aula, a tua próxima aula também vai falar mais sobre isso, não é? Então, a próxima aula, praticamente, é o mesmo assunto. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, vai falar sobre o mesmo assunto, praticamente, né? Tem que digamos, fale um pouco mais. Mas o assunto praticamente é o mesmo, porque há muitas moradas na casa do Pai, é praticamente, digamos, o mesmo assunto. Tá certo. Tá? O Marcelo só isso perguntou, não sei se respondi a pergunta para ele, mas acho que está ok, né, Marcelo? Eu queria mas quando chegar exatamente nessa aula, a gente volta a falar, então. Porque eu fiquei com a dúvida que tipo de defeitos, entre aspas, ainda nós teríamos nessa próxima etapa do Planetas de Regeneração. Nós não seremos perfeitos ainda, né? Não. Perfeito, não. Mas porque teve uma questão lá de ódio. Coisas básicas que eles falam que não fará mais parte desse mundo do regenerado. Né? Existem coisas que ele fala, no caso, se não me engano, é a parte moral que a Luzia falou, que enquanto a gente não resolver essa parte moral, ou seja, é a parte do perdão, tá? Acho que o Costa foi bem claro, né? Enquanto nós não resolvermos problemas relativos à questão de perdão, que é essa parte moral que pega muito no nosso mundo, a gente não vai evoluir nesse sentido. Você pode ver que é bem difícil, né? Tem coisa que a gente não consegue perdoar, então você vê que é um degrau mais difícil. A partir do momento que a gente conseguir passar esse degrau, eu acho que vai ficar mais fácil. Então, acho que essa parte é a parte do perdão. Né? Eu li um livro, agora eu não sei o nome do livro, mas era um romance que eu li, que era já no mundo de regeneração, onde os políticos eles continuavam agindo, fazendo negociatas, tudo, né? Só que eles já tinham um entendimento, quer dizer, todo mundo deve ter o entendimento de que isso é errado, né? Mas eles já sabiam que naquele mundo não podia ter esse tipo de comportamento, né? Mas, assim, pelo que eu lembro, parecia que ele tinha que nem um mentor que ele conversava com esse mentor. E ele falava assim, olha o que você está causando para você, né? Você não vai poder mais fazer parte desse nosso mundo agora, né? Se você continuar com essas suas atitudes. Então, repense as suas atitudes, né? Eu acho que é meio isso, mas não sei. Eu entendi que é meio isso. Exatamente, mas tem as questões que é relativa ao perdão, pelo que eu sei, é a parte do perdão mesmo. Agora, essas questões, não sei se acho que tem no livro do Divaldo, que eu até baixei aqui no meu celular, que fala muito disso,
que agora no nosso mundo está eclodindo todas essas coisas, né? Toda a podridão, vamos dizer assim, né? Exato. Então, toda essa podridão vai ter que ser resolvida. Então, eu entendo que o mundo de regeneração não vai ter mais isso. No meu conceito. O mal, o que eles falam é que o mal ainda vai existir no mundo de regeneração, mas o bem vai ser mais forte. Vai. Então, ou seja, o mal é porque aqueles espíritos ainda têm que aprender, né? Então, eles conseguiram evoluir um pouquinho moralmente, mas eles podem cair de novo, né? Então, vai ter ainda no mundo de regeneração o mal? Vai, mas em menor escala do que tem agora. Né? Ou seja, mas vai ser... A proporção é maior agora do mal. Se o pensamento correto é esse. Mas vai ser mais uma oportunidade e o espírito não se regenerando, vamos assim, ele vai para expiação em outro planeta, né? Como Capela. Aconteceu em Capela, né? Na mesma no paralelo, o que aconteceu em Capela, que a gente não estaríamos, digamos, no patamar de vibração do planeta, né? Aí estaríamos indo para uma outra categoria, né? Se a gente não estiver no patamar de vibração, porque a gente que vai prevalecer o bem, a gente entende que o patamar de vibração ele é maior, né? Então as pessoas que estão mais né, no nível do mal, com certeza, né? Provavelmente não terão, né? Uma oportunidade, né? Por isso que está acontecendo tudo que está. Exato. E a gente está conseguindo analisar as coisas ruins de uma maneira que a gente está vendo que é ruim mesmo, né? Então, exatamente, e esse olhar é que faz com que a gente se transforme, né? Não só de julgar, mas de fazer a própria reflexão, né? Então, continuando fazendo a reflexão da aula, então a gente vai para a parte final, já uma parte reflexiva, né? Então, a Terra é um mundo de categoria moral inferior, haja visto o panorama lamentável em que se encontra a humanidade. Contudo, ela está sujeita a se transformar numa esfera de regeneração quando os homens decidirem praticar o bem e a fraternidade reinar entre eles. É o que está necessitando agora, nesse momento, é a gente ser mais fraterno, menos egoísta, mais solidário, mais carinhoso. E o esquecimento do passado. Não nos lembrarmos das vidas passadas, e nisso está a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que fizemos, ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram, ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente. Então, aí tem as provas e expiações. Então, a gente comete um erro com alguém numa vida passada, e a gente tem a vida atual para conseguir refazer esse mal, né? Conseguir melhorar aquilo que eu fiz de errado. Agora, se eu venho com aquela lembrança, eu não vou conseguir, porque a lembrança ela pode ser você sendo o algoz ou você sendo a vítima. Imagina se dentro do ambiente familiar, que na verdade é onde ocorrem as principais transformações, os principais resgates, você tem, como, por exemplo, o seu filho como inimigo da vida passada, como é que você vai amar? Você não vai conseguir amar esse filho que você tem a lembrança que ele puxou teu tapete. Então, o esquecimento faz com que a gente consiga amar esse filho que foi nosso inimigo na vida passada, ou que tirou a nossa vida, ou sei lá, o que mais de errado que ele pode ter feito, mas na vida atual eu consigo transformar pela posição da reencarnação, eu consigo transformar num amor, num respeito, uma compreensão. Pois muitas vezes os inimigos do passado hoje são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, que presentemente se encontram junto de nós para a reconciliação. São aquelas pessoas, falando dos amigos, são aquelas pessoas que às vezes você tem um amigo que você se dá muito melhor do que com um irmão, como um pai, com uma mãe, né? Porque é uma pessoa que você teve um convívio com na vida passada e que ele veio participar da tua vida para poder te ajudar. Por isso existe a reencarnação. Luzia, aí tem um pedacinho que o Costa sempre fala, que quanto mais, né, tiver que resolver algum problema, mais próximo está da gente. Isso, é. Bem mais próximo da gente.
Certamente hoje estamos corrigindo erros praticados contra alguém, sofrendo as consequências de crimes perpetrados ou mesmo sendo amparados, auxiliados por aqueles que no pretérito nos prejudicaram. Então tem essa situação, né? Eu estou vindo para resgatar ou eu estou vindo para auxiliar. Então tem essas duas questões, né? Ou eu venho para os dois, né? Eu venho para auxiliar e eu venho para resgatar. Pega, né? É. Daí a importância da família, onde se costumam reatar os laços cortados em existências anteriores. A reencarnação desta forma é a oportunidade de reparação, como é também a oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando nossa evolução espiritual. Então, a gente às vezes fala assim, nossa, essa família, eu caí nessa família, eu sou um patinho feio, né? Eu caí aqui de paraquedas, não é possível. Não, caiu não, você foi planejada para entrar aí, para poder resgatar, ou para poder auxiliar nessa situação. E isso faz fazer com que você vai evoluir espiritualmente. Quando reencarnamos, trazemos um plano de vida, compromissos assumidos perante a espiritualidade e perante nós mesmos, e que dizem respeito à reparação do mal e à prática de todo o bem possível. Dependendo de nossas condições espirituais, podemos ou não ter escolhido as provas, os sofrimentos, as dificuldades que provarão nosso desenvolvimento espiritual. De acordo com as nossas condições espirituais, é que eu vou poder escolher. Então, se eu tenho uma compreensão, se eu estou num plano evolutivo que eu já posso escolher as minhas provas, beleza. Se não, isso é orientado pela minha família espiritual, que vai me auxiliar sempre no meu processo evolutivo. A reencarnação, portanto, como mecanismo perfeito da justiça divina, explica-nos por que existe tanta desigualdade de destino das criaturas da Terra. A finalidade da vida na Terra é, portanto, primeiro, para expiarmos o mal praticado, pagando muitas vezes com o sofrimento nossos erros, e para provarmos ou medirmos nosso grau de evolução ante as dificuldades da vida. E aí tem a evolução, né? Então, na dúvida que eu tenho na vida futura e na certeza, como é que eu encaro? A minha vida corporal, quando eu tenho dúvida, é um objeto de todos os pensamentos. E quando eu acredito na vida futura, eu sei que é uma simples passagem, que eu vou ter outra oportunidade. A morte, para quem tem dúvida, é a porta para o nada. Morreu, acabou. E na certeza da vida futura, é a porta para a libertação, porque eu sei que a vida real é a vida no plano espiritual. Aqui é uma escola, é só um aprendizado. Os bens da terra, para quem tem dúvida, são os únicos bens reais, são os materialistas. E na certeza da vida futura, são de importância relativa. Os bens materiais estão emprestados. Eles não me pertencem, eles foram emprestados. As tribulações são as dificuldades. Na dúvida da vida futura, são tormentos angustiosos, são as pessoas que se vitimizam, sempre acham que Deus não é justo, que ele é um azarado. Na certeza da vida futura, são incidentes de curta duração, que servem como aprendizado para a evolução. E o mal é de grande importância para quem acredita que morreu, acabou. E na certeza da vida futura, o mal é passageiro, tudo passa, nada, nenhuma dificuldade vai permanecer. Com o conhecimento da vida futura, o homem se ocupará das coisas da terra. Tá, se eu sei que eu estou aqui só de passagem, então para que eu vou me preocupar com a manutenção do planeta, com a preservação da natureza? Será? Pelas leis da natureza, o homem possui um instinto do progresso e da conservação, pois Deus o colocou na Terra para esse fim. O homem que crê na vida futura trabalha por necessidade, por gosto e por dever. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Trabalha por necessidade para poder sobreviver, para ter as coisas boas, que Deus quer que a gente tenha as coisas boas. Por gosto, por saber que é necessário para a nossa evolução intelectual, e pelo dever,
procura instintivamente o seu bem-estar, mesmo sabendo que vai permanecer na Terra por pouco tempo. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que tem o homem sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno. O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Mostra que a vida é um elo no conjunto harmonioso e grandioso, na obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, e os seres de todos os mundos. Somos todos filhos de Deus, somos todos interligados na criação divina e na responsabilidade de ajudar o planeta no processo evolutivo. Dá, assim, uma base e uma razão de ser, fraternidade universal. A crença na vida futura concita-nos a lutar com fé diante das tribulações e vicissitudes da vida terrena, consolando-nos e nos dando a certeza de que devemos ter serenidade, pois essas dificuldades não passam de incidentes passageiros, comparados à grandeza e à eternidade da vida espiritual. Temos a eternidade para evoluir. E aí, termina. Mas eu tenho uma historinha. Será que dá tempo, Pri? Oi, tá sem som, Pri? Dá sim. Dá tempo? É uma historinha curtinha. Tá. Só para finalizar. É um conto, explicação do mestre. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre, nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. Jesus estava lá na casa falando sobre os seus ensinamentos. E aí, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Sara pergunta, como é que eu faço para poder ter o reino de Deus na minha vida? E aí ela continua, temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Bom, eu estou junto com a Sara, né? Tá difícil. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Muitas vezes é difícil. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que me aceito como sendo propriedade minha. Olha aí nós de novo. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. E aí o Pedro fala, para isso é indispensável a boa vontade. Com fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. E em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Então, todo mundo, na verdade, estava querendo saber o que Jesus ia falar, né? E aí Jesus fala, Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? Aí a Sara fala, é a criação de cabras. Interpelada, curiosa, falou. Aí Jesus pergunta, mas como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? E aí ela começa a explicar. Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou.
Assim é a revelação celeste no coração humano. Olha a relação que ele faz, gente. Incrível. Muito bonito esse conto. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram o suficiente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma, restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelava e concluiu generoso. O orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Está no livro Jesus no Lar, Chico, pelo espírito de Neo Lúcio. Lindo, viu? Parabéns, Luzia, adorei. Essa passagem é muito bonita, né? É. Então, é o burilamento íntimo, né? Então, a gente está aprendendo, a gente está escutando, e o que a gente vai fazer? Mas só que primeiro a gente tem que lavar, a gente tem que tirar todas as nossas imperfeições. Para poder vir um ensinamento e poder aproveitar, né? Poder colocar em prática, né? Lindo, amei. E aí, pessoal, pode agora abrir o microfone, se alguém quiser falar alguma coisa. Eu estou igual Sócrates, eu só sei que nada sei. Olha, eu estou estudando filosofia, vocês não sabem que maravilha que é. A gente está assim, no grupo da sala, que nós estamos há 10 anos juntos, né? É tudo assim. Eu sei que nada sei. Aí eu falo, eu penso, logo existo. Não, quanto mais você pensa, quanto mais você acha que você sabe, você fala, não sei. Você não sabe nada. É. E ó que vai ter que lavar muito, hein? Ah, então. Muito, porque vai complicado. Sempre ficar para uma encarnação para outra uma sujeirinha, né? Vai, com certeza. Não faz mal, a gente vai tirando ela, vai seguindo em frente. Só tem agora, temos que regenerar. Tem mesmo. Eu estava achando que na passagem eu ia ficar tranquila, só vendo passarinhos. Mas eu acho que eu vou para o umbral e ainda ficar um bom tempo lá. Marcelo, a questão do fluido cósmico ficou clara para você ou você tem alguma dúvida? Porque aí... Estou aprendendo. Não, porque assim, até o Costa deu uma sugestão, ele falou para a gente dar uma lida na questão 28 do Livro dos Espíritos, que eles falam assim para a gente, para nós não atermos em detalhes de nomenclatura, que a gente acaba não dando para a gente ter aquele entendimento espírita, né? Não interessa muito, ele fala aqui, ó, você viu? Não interessa o que você acha, se é fluido, se é isso, ele falou, você tem que entender o conceito. Então, certo. Essa coisa do fluido cósmico, que você fala, é um termo antigo, fala para ele dar uma lidinha na questão 28, que explica direitinho, né? A questão de conceito mesmo, né? Não sei se deu para você, mas... Nós estamos aprendendo, né? A gente não sabe nada. Não sabe nada. É questão de... a visão é diferente, a visão espírita. Né? Mas eu queria... A gente falar, existe uma matéria que você não enxerga. Aquilo lá é matéria, viu? Não sou eu que estou falando, é os espíritos que estão falando. Sim, lógico.
eu tenho que acreditar que eles estão falando, que nosso olho físico não enxerga, né? Mas a partir do momento que você estiver no plano espiritual, você vai ver. Então, as ondas de calor não eram visíveis, até construírem equipamentos para enxergar, né, o infravermelho. Sim, né? Então, isso vale para qualquer faixa de frequência aí. No sentido da gente ter os entendimentos, né? Mas nós E estamos eu acho que e eu acho que é por aí que a explicação que você falou agora, Marcelo, é por aí a pluralidade dos mundos habitados, sim. Né? Então, a gente não consegue compreender porque a ciência ainda não nos trouxe essa explicação, sim. Porque eles ainda estão buscando. Né? Dizem que até no Sol tem seres, né? Seres que estão habitando lá, mas não são, obviamente, não são materiais, né? Tem uma reportagem. Tem até uma reportagem que eu achei que vocês iam ficar com muitas dúvidas dos exilados de Capela. Eu falei, ai, meu Deus, eles vão vir perguntar como é que eu vou fazer. Mas a questão do Adão e Eva... Aí eu vou atrás, né? Eu vou atrás. Eu achei um texto, ele é um pouco longo, mas eu achei muito interessante. E eu vou colocar para vocês, quem quiser dar uma lida, legal. Ele faz da ciência e do Kardec, então, sobre esses exilados, né? Então, eu vou colocar para vocês que eu achei interessante, né? Pode esclarecer um pouco mais. Agora, tem muita gente que tem medo de extraterrestre, mas nós somos extraterrestres. Né? Se nós viemos de Capela, nós viemos de outro planeta, né? Nós somos extraterrestres. Né? Temos uma descendência, vai. E às vezes nem só da Capela, né? Pode ser de outros, né? Porque existem quer ver que eu sou um ser que eu estava lá numa boa, mas a minha moral não estava boa. Vai para lá, Luzia, vai lá evoluir mais pouquinho. Vai ser professora, vai evoluir. Uma física mais bonitinha, a gente não é verde, né? Ser professor é bônus, hein? É bônus. Ser professor é bônus, não é ônus, não é bônus. Olha, mas tem mais. O ser verde, de repente, é um padrão de beleza. Nós somos estranhos para eles. Também. Faz sentido. Depende do referencial, né? Olha o preconceito, William, contra os verdinhos. Agora, vamos lá. Tem candidatos para fazer vibração e a prece final, e eu faço o encerramento. Vamos lá. Livre, espontânea em posição, ou vontade, quer dizer. Tem gente que tira até a câmera. Não, eu estou fora. Apaga, né? Quem que pode fazer a vibração por nós? Rafael, pode fazer a vibração? Tem uma aluna nova aí, né? Uma aluna nova. A Mone. Que ela não está podendo, porque ela está na casa dela, está com uma outra pessoa fazendo aula também. Então, falar, né? A gente perdoa a Mônica dessa vez. Deixa ela. Quem gostaria? Williams, Rosa, Margarete. Posso fazer. O que quiser. Então, tá bom. Você faz o encerramento, né? As vibrações, e eu fecho rapidinho, tá bom? Então, vamos lá, todos fechando os olhos, agradecendo mais uma vez, né, a Luzia por esta aula maravilhosa, a espiritualidade que esteve conosco, conduzindo esta aula, e a todos que se dispuseram a estar aqui presentes para ter um aprendizado e melhoria do seu caminho espiritual. Então, Jesus amado, vamos abraçar nosso irmão Rafael, que fará por nós as vibrações, e a Rosa, que fará encerramento, é isso? Que fará por nós o encerramento, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Rafael, a gente não está ouvindo. Vendo agora? Rafael, agora você faz a vibração. Faz as vibrações, por favor. E a todos que estão presentes e a todos que estiveram próximos neste momento da nossa aula, as fortes vibrações, em nome de todos os enfermos, em todos os nomes governantes dos nossos países e de todas as esferas. É que essas vibrações atinjam a todos aqueles necessitados
e a todos aqueles que precisam de um momento de paz e tranquilidade. Rosa, pode fazer. Vamos agradecer a todos os espíritos que vieram se comunicar conosco e pedimos que eles nos ajudem a pôr em prática todo o nosso aprendizado. A cada semana a gente recebe alguma coisa nova para que a gente possa assimilar e transformar isso em prática. E que a gente se sinta fortalecido para que, ao sair daqui, a gente consiga praticar realmente o que a gente aprende e o nosso amor ao próximo. E que todas as instruções que nós recebemos, vamos desejar que eles sejam aproveitados por todos os espíritos que de alguma forma precisam e que também assistiram a essa reunião, e pedimos a eles e a nós a misericórdia de Deus. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Deus. Assim seja. Obrigada, então,